Número 15. Uma terra como nenhuma outra, o espírito indomado do Nepal. No alto, no coração do Himalaia, encontra-se um país que fascinou viajantes, exploradores, monges e aventureiros durante séculos. Esse país é o Nepal, uma terra onde montanhas imponentes arranham o céu. Tempos antigos sussurram histórias de milhares de anos atrás, tradições permanecem profundamente enraizadas na vida cotidiana. Conhecido pelo mundo como o lar do Monte Everest, a montanha mais alta da Terra, o Nepal é muito mais do que apenas um paraíso para alpinistas. É um lugar onde a natureza, a espiritualidade e a pura resiliência humana se misturam para criar um país diferente de qualquer outro no planeta. Para realmente compreender o Nepal, você deve primeiro entender sua geografia. O Nepal é uma pequena nação sem saída para o mar, espremida entre duas potências gigantes, a China ao norte e a Índia ao sul. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, o país contém algumas das paisagens mais dramáticas da Terra. Dentro de uma distância de apenas algumas centenas de quilômetros, a Terra se eleva de planícies subtropicais baixas até os picos mais altos do planeta. Mais de 8 das 14 montanhas mais altas do mundo estão dentro das fronteiras do Nepal, incluindo o Monte Everest, Lhotse, Makalu e Annapurna. Essas montanhas não são apenas maravilhas naturais. Elas moldam a cultura, a economia e a identidade de todo o país. Para muitos viajantes, o Nepal representa o destino definitivo de aventura. Todos os anos, centenas de milhares de trekkers chegam de todas as partes do mundo para explorar rotas lendárias como a trilha do acampamento base do Everest e o circuito de Annapurna. Essas jornadas levam os visitantes por vilarejos remotos, pontes suspensas sobre vales profundos e trilhas que passam por geleiras e mosteiros sagrados. Mas o verdadeiro espírito do Nepal não é encontrado apenas em suas montanhas. Ele vive em seu povo. O Nepal é o lar de mais de 120 diferentes grupos étnicos e mais de 120 idiomas. Cada grupo carrega seus próprios costumes, festivais, roupas e tradições. Desde as comunidades Sherpa que vivem no alto do Himalaia até o povo Tharu das planícies do sul, a diversidade cultural do Nepal é impressionante. Na movimentada capital Katmandu, templos antigos ficam ao lado de mercados lotados e cafés modernos. A cidade parece um museu vivo onde a história não está trancada atrás de vidro, mas continua a respirar na vida cotidiana. Um dos locais mais sagrados da cidade é o Templo Pashupatinath, um dos templos hindus mais sagrados do mundo. Ao longo das margens do rio Bagmati, peregrinos se reúnem para orações, enquanto rituais funerários acontecem em ghat de cremação abertos. Para muitos visitantes, testemunhar essas cerimônias pode ser ao mesmo tempo chocante e profundamente comovente, oferecendo um raro vislumbre das crenças hindus sobre vida, morte e renascimento. A uma curta distância encontra-se outro marco espiritual, a estupa de Bodhanath, uma das maiores estupas budistas do mundo. Aqui, monges, peregrinos e turistas caminham em círculos silenciosos ao redor da enorme cúpula branca, girando rodas de oração e entoando mantras. Essa coexistência do hinduísmo e do budismo é um dos aspectos mais fascinantes do Nepal. As duas religiões se misturam de forma tão natural que muitos templos oram ambas as tradições. De fato, acredita-se amplamente que o Nepal seja o local de nascimento de Siddhartha Gautama, o próprio Buda, que nasceu no local sagrado de Lumbini há mais de 2.500 anos. Apesar de sua beleza de tirar o fôlego, sua rica herança espiritual, o Nepal também enfrenta muitos desafios. O país continua sendo uma das nações em desenvolvimento da Ásia. Muitas comunidades rurais ainda enfrentam infraestrutura limitada, estradas precárias e acesso restrito à saúde e à educação. Em vilarejos remotos das montanhas, a vida diária ainda pode envolver horas de caminhada apenas para chegar à escola ou à clínica médica mais próxima. Desastres naturais também moldaram a história moderna do Nepal. Em 2015, um terremoto devastador atingiu o país, matando milhares de pessoas e destruindo templos históricos e casas em todo o Vale de Katmandu. O desastre chocou o mundo, mas também revelou algo notável sobre o Nepal: sua resiliência. Nos anos que se seguiram, comunidades se uniram para reconstruir templos, casas e bairros inteiros. A ajuda internacional desempenhou um papel, mas grande parte da recuperação foi impulsionada pela determinação de cidadãos nepaleses comuns. Hoje, o Nepal continua a reconstruir enquanto também se abre mais para o turismo e a atenção global. O turismo desempenha um papel vital na economia do país.
Visitantes vêm não apenas para trekking nas montanhas, mas também para safaris de vida selvagem no Parque Nacional de Cheetah, onde rinocerontes, elefantes e até tigres de Bengala percorrem densas selvas. Outros viajam para Pokhara, uma tranquila cidade à beira do lago onde o reflexo das montanhas Annapurna brilha sobre águas calmas. Ainda assim, o que realmente torna o Nepal inesquecível não são apenas suas paisagens ou monumentos antigos. É o calor de seu povo. Visitantes frequentemente descrevem a hospitalidade nepalesa como algo especial. Em pequenas casas de chá nas montanhas, viajantes são recebidos com xícaras fumegantes de chá e refeições simples de dal bhat, a tradicional sopa de lentilhas com arroz que alimenta a vida cotidiana em todo o país. Mesmo nas aldeias mais remotas, estranhos são frequentemente tratados como convidados de honra. Sorrisos, gentileza e curiosidade quebram barreiras linguísticas de maneiras que parecem genuínas e profundamente humanas. Mas o Nepal também é um país cheio de contrastes. Ao lado de tradições antigas, a vida moderna está lentamente remodelando a sociedade. Jovens nepaleses estão cada vez mais conectados ao mundo por meio da tecnologia, educação e redes sociais. As cidades estão se expandindo, os estilos de vida estão mudando e novas oportunidades estão surgindo. Ainda assim, muitas tradições permanecem fortes. Festivais coloridos ainda enchem as ruas com música, dança e rituais espirituais. Celebrações como Dashain e Tiar reúnem famílias em todo o país, reforçando os laços culturais que definiram o Nepal por gerações. De muitas maneiras, o Nepal é um país equilibrado entre o passado e o futuro. É uma terra onde templos antigos ficam sob a sombra das montanhas mais altas do mundo, onde monges entoam orações enquanto motocicletas modernas rugem pelas ruas estreitas, e onde tradições espirituais continuam a moldar a vida diária em um mundo em rápida mudança. Para o de fora, o Nepal às vezes pode parecer misterioso, caótico ou até chocante. Mas por trás dessas impressões superficiais existe algo muito mais profundo, um país com um espírito indomado que se recusa a ser definido por estereótipos. O Nepal não é simplesmente um destino em um mapa. É uma experiência, uma terra de extremos, de picos imponentes e vales profundos, de fé antiga e ambição moderna, de pessoas cuja força e resiliência continuam a inspirar o mundo. E quando você experimenta o Nepal, começa a entender por que esta pequena nação do Himalaia deixa uma marca tão poderosa em todos que a visitam. Número 10. A deusa viva do Nepal. Escolhida como criança, esquecida como mulher. No alto das antigas cidades do Vale de Katmandu, entre estreitos becos de tijolos, templos sagrados, tradições com séculos de existência, existe uma das práticas religiosas mais misteriosas e controversas do mundo. É a tradição da deusa viva, uma jovem menina venerada como um ser divino enquanto ainda é criança. Essa figura sagrada é conhecida como Kumari, acreditada por muitos hindus budistas nepaleses como a encarnação terrena da poderosa deusa Taleju. A tradição existe há centenas de anos e permanece um dos fenômenos culturais mais únicos do mundo. O processo de seleção de uma Kumari é incrivelmente rigoroso e profundamente ritualístico. A menina deve pertencer à casta Shakya da comunidade Nevar e deve possuir uma aparência física perfeita. De acordo com a tradição, ela deve ter as 32 marcas de perfeição. Isso inclui coisas como pele impecável, voz calma, um corpo livre de cicatrizes ou ferimentos e até características muito específicas dos olhos e do rosto que se acredita se assemelharem a qualidades divinas. Mas os testes vão muito além da aparência física. Durante a etapa final da seleção, a jovem candidata deve enfrentar um ritual intenso e assustador. Em uma sala escura de templo durante a noite de um festival sagrado, ela é colocada entre as cabeças cortadas de animais sacrificados, enquanto dançarinos mascarados representando divindades aterrorizantes realizam danças rituais ao redor dela. O propósito desse ritual é testar a coragem da menina. Se ela permanecer calma e não demonstrar medo, acredita-se que a deusa realmente reside dentro dela. Uma vez escolhida, sua vida muda completamente. A menina se torna oficialmente a Kumari Real de Katmandu e é tratada como uma divindade viva. Devotos se curvam diante dela, buscando bênçãos e proteção divina. Até mesmo líderes políticos e antigos reis do Nepal tradicionalmente visitaram a Kumari para receber sua bênção antes de grandes acontecimentos. No entanto, tornar-se uma deusa também vem com um preço pesado.
A Kumari vive a maior parte de sua infância dentro da Kumarigar, um palácio-templo localizado no coração de Katmandu. Ela raramente deixa o edifício, exceto durante alguns grandes festivais religiosos a cada ano, quando é carregada pelas ruas em uma carruagem decorada para que milhares de devotos possam ver sua deusa viva. Durante o resto do ano, sua vida é silenciosa, isolada e cuidadosamente controlada. Ela não frequenta a escola da maneira normal. Ela não brinca livremente com outras crianças nas ruas. Sua vida diária gira em torno de rituais, cerimônias do recebimento de visitantes que vêm para adorá-la. Mas a parte mais impressionante dessa tradição acontece quando a deusa cresce. No momento em que a Kumari atinge a puberdade ou experimenta sua primeira menstruação, acredita-se que o espírito divino deixa seu corpo. Imediatamente, seu status como deusa termina. Da noite para o dia, ela se transforma de uma divindade viva adorada por milhares em uma jovem comum. E essa mudança repentina pode ser extremamente difícil. Muitas ex-kumaris têm dificuldade em se adaptar à vida normal. Depois de passar anos isoladas da sociedade, algumas acham difícil construir amizades, frequentar a escola regularmente ou experimentar as liberdades que outros adolescentes desfrutam. Também existe uma antiga crença cultural no Nepal de que casar com uma ex-kumari traz má sorte ou morte precoce a marido. Embora essa crença esteja lentamente desaparecendo na sociedade moderna, ela afetou a vida e os relacionamentos de muitas ex-kumaris. Apesar desses desafios, a tradição Kumari continua a sobreviver no Nepal hoje, equilibrando-se entre a antiga devoção religiosa e as pressões dos debates modernos sobre direitos humanos. Alguns veem a Kumari como um tesouro cultural sagrado que conecta o Nepal ao seu passado espiritual. Outros questionam se uma criança deveria carregar o peso de ser tratada como uma deusa. Ainda assim, no coração de Katmandu, dentro de um palácio com séculos de existência onde janelas de madeira esculpida observam as movimentadas ruas da cidade, a tradição continua viva. E em algum lugar atrás dessas janelas, uma jovem menina se senta silenciosamente, adorada como uma deusa hoje, mas destinada a retornar ao mundo comum amanhã. Número 5. Por que uma mulher no Nepal poderia casar com 3 ou até 4 homens? No alto das montanhas escarpadas do Himalaia, longe das cidades lotadas e das rodovias movimentadas, existe uma tradição que parece quase inacreditável para os estrangeiros. Em algumas regiões remotas do Nepal, particularmente em vilarejos isolados próximos ao Himalaia, uma mulher pode legalmente ou culturalmente casar com mais de um homem ao mesmo tempo. Em certos casos raros, ela pode até ser casada com 3 ou 4 homens. Para muitas pessoas ao redor do mundo, essa ideia pode parecer chocante, confusa ou até impossível. Mas nessas comunidades remotas, essa prática tem profundas raízes históricas, culturais e práticas. Esse sistema matrimonial único é conhecido como poliandria, uma tradição em que uma mulher tem múltiplos maridos. Uma das formas mais comuns praticadas em partes do Nepal é chamada de poliandria fraterna. Nesse arranjo, uma mulher se casa com um grupo de irmãos da mesma família. Em vez de cada irmão casar com uma mulher diferente e criar casas separadas, os irmãos compartilham uma esposa e vivem juntos sob o mesmo teto. Para entender por que essa tradição se desenvolveu, precisamos observar de perto as duras realidades da vida na região do Himalaia. Muitos desses vilarejos ficam a milhares de metros acima do nível do mar, onde a terra é extremamente limitada e as condições de cultivo são incrivelmente difíceis. As montanhas oferecem paisagens de tirar o fôlego, mas também tornam a sobrevivência um desafio constante. Terras cultiváveis são escassas e as famílias precisam administrar cuidadosamente cada pequeno pedaço de solo que possuem. Se cada filho de uma família se casasse com uma mulher diferente e começasse sua própria casa, a terra da família teria que ser dividida repetidamente a cada geração. Com o tempo, as terras agrícolas ficariam tão fragmentadas que não poderiam mais sustentar ninguém. Ao praticar a poliandria, os irmãos permanecem em uma única casa e a propriedade da família permanece intacta. Esse sistema ajuda a preservar terras, gado e recursos para gerações futuras. Outro fator importante por trás dessa tradição é o isolamento extremo dessas comunidades. Muitos desses vilarejos historicamente ficaram isolados do mundo exterior por meses devido a fortes nevascas, deslizamento de terra e ausência de estradas adequadas. Em um ambiente como esse, manter uma casa forte e cooperativa era essencial para a sobrevivência.
Quando os irmãos permaneciam juntos em uma única unidade familiar, eles podiam compartilhar o trabalho, proteger suas terras e garantir que a casa permanecesse estável mesmo durante temporadas difíceis. Em muitos casos, cada marido dentro da casa assume responsabilidades diferentes. Um irmão pode cuidar do trabalho agrícola nos campos. Outro pode viajar longas distâncias com o gado ou negociar mercadorias em mercados próximos. Um terceiro pode cuidar das tarefas domésticas ou da migração sazonal para trabalho. Juntos, seus esforços combinados ajudam a sustentar toda a família. Para a mulher no centro desse casamento, a vida pode ser complexa, mas também estruturada por tradições e regras de longa data dentro da comunidade. Em muitos casos, o irmão mais velho é considerado o marido principal, e o casamento geralmente é organizado através de acordos familiares tradicionais. A mulher é reconhecida como esposa de toda a irmandade, e as crianças nascidas na casa geralmente são aceitas como pertencentes à família como um todo, em vez de um pai específico. Apesar de quão incomum esse sistema possa parecer de uma perspectiva externa, dentro dessas comunidades ele historicamente foi visto como prático e até necessário. Durante séculos, ele permitiu que famílias sobrevivessem em algumas das condições de vida mais extremas da Terra. No entanto, o Nepal moderno está mudando rapidamente. À medida que estradas, escolas e redes de comunicação alcançam até as áreas montanhosas mais remotas, práticas tradicionais como a poliandria estão se tornando cada vez mais raras. As gerações mais jovens estão se mudando para cidades como Katmandu e Pokhara em busca de educação, empregos e novas oportunidades. Com essas mudanças, ideias modernas sobre casamento e vida familiar estão gradualmente substituindo muitos costumes antigos. Hoje, a poliandria ainda existe em algumas regiões isoladas, particularmente entre certas comunidades do Himalaia, como o povo Nimba e alguns vilarejos próximos à fronteira com o Tibete. Mas ela não é mais tão comum quanto era no passado. Mudanças econômicas, leis governamentais e a crescente exposição à cultura global estão lentamente transformando a forma como as famílias são formadas nessas sociedades montanhosas. O que antes servia como uma estratégia prática de sobrevivência em um dos ambientes mais duros da Terra agora está se tornando uma tradição em desaparecimento. Ainda assim, ela permanece uma das realidades culturais mais fascinantes da vida no Himalaia, oferecendo um raro vislumbre de como as sociedades humanas se adaptam à geografia extrema e a recursos limitados. Nas paisagens montanhosas imponentes do Nepal, tradições como essa nos lembram que a cultura muitas vezes é moldada pelos desafios que as pessoas enfrentam todos os dias. O que pode parecer chocante ou incomum para estrangeiros é muitas vezes simplesmente uma solução única para sobreviver em um dos lugares mais extraordinários do nosso planeta. Número 1. Por que milhares de expatriados estão se mudando para a capital do Nepal? No alto, no coração do Himalaia, encontra-se uma cidade que parece um ponto de encontro entre a espiritualidade antiga e a vida global moderna. Esta é Katmandu, a capital do Nepal, um lugar onde templos com séculos de existência ficam ao lado de cafés modernos, espaços de coworking e comunidades internacionais vibrantes. Durante a última década, algo inesperado tem acontecido aqui. Enquanto muitas pessoas assumem que o Nepal é apenas um destino para trekkers e mochileiros, milhares de estrangeiros estão silenciosamente escolhendo ficar por muito mais tempo, alguns por meses, outros por anos. Desde nômades digitais e empreendedores até buscadores espirituais aposentados, expatriados de todo o mundo estão cada vez mais chamando Katmandu de seu lar temporário e às vezes permanente. Uma das maiores razões é o custo de vida incrivelmente baixo em comparação com países ocidentais. Em cidades da Europa ou da América do Norte, apenas o aluguel pode consumir a maior parte da renda de uma pessoa. Mas em Katmandu, expatriados frequentemente encontram apartamentos confortáveis por uma fração desse preço. Despesas diárias como comida local, transporte e serviços são surpreendentemente acessíveis, permitindo que muitos estrangeiros vivam confortavelmente enquanto trabalham remotamente ou administram negócios online. Outra atração poderosa é o próprio estilo de vida. Katmandu é caótica, colorida e profundamente viva. Ruas estreitas vibram com motocicletas, vendedores de rua vendem pratos fumegantes de bolinhos momo, e antigas rodas de oração giram ao lado de cafeterias modernas cheias de laptops e trabalhadores independentes.
Em bairros como Tamel, você encontrará uma comunidade global se formando quase naturalmente. Viajantes chegam para aventuras de trekking, mas frequentemente acabam ficando muito mais tempo do que planejavam. A espiritualidade também desempenha um enorme papel no apelo de Katmandu. A cidade fica em um vale cheio de locais sagrados que tem milhares de anos. Um dos mais famosos é a Stupa de Swayambhunath, frequentemente chamada de Templo dos Macacos, onde monges budistas entoam orações enquanto observam todo o vale. Outro local icônico é o Templo Pashupatinath, um dos templos hindus mais sagrados do mundo. Para muitos expatriados que procuram um sentido mais profundo para a vida e verem um lugar cercado por tradições culturais e espirituais tão poderosas torna-se uma experiência inesquecível. Ao mesmo tempo, Katmandu está lentamente se transformando em um centro para trabalhadores remotos e empreendedores digitais. Dezenas de espaços de coworking surgiram por toda a cidade, oferecendo internet confiável, oportunidade de networking e um ambiente criativo para profissionais internacionais. Com o aumento do trabalho remoto após a pandemia global, o Nepal de repente se tornou um destino atraente para pessoas que podem trabalhar de qualquer lugar do mundo. A beleza natural ao redor de Katmandu é outra razão pela qual estrangeiros se apaixonam pela cidade. Há apenas uma curta viagem de carro, a paisagem muda dramaticamente, de ruas urbanas movimentadas para vilarejos tranquilos do Himalaia e vistas montanhosas tirar o fôlego. Alguns expatriados passam seus dias de semana trabalhando online, em cafés e seus fins de semana caminhando por colinas verdes ou se preparando para trilhas nas montanhas mais altas do mundo. Mas talvez o fator mais surpreendente que atrai expatriados para o Nepal seja o calor das pessoas locais. A cultura nepalesa valoriza fortemente a hospitalidade e muitos estrangeiros rapidamente se sentem bem-vindos nas comunidades locais. Com o tempo, amizades se formam entre moradores e expatriados, criando uma troca cultural única que faz Katmandu parecer menos uma parada temporária e mais um lar. Claro, a vida em Katmandu nem sempre é fácil. Cortes de energia costumavam ser comuns. O congestionamento do trânsito pode ser intenso e desafios de infraestrutura ainda existem. Ainda assim, muitos expatriados dizem que essas dificuldades fazem parte do caráter da cidade. Em vez de perfeição polida, Katmandu oferece autenticidade, uma experiência de vida crua e vibrante que está se tornando cada vez mais rara no mundo moderno. Hoje, a capital do Nepal está em uma encruzilhada fascinante. Templos antigos, tradições centenárias e espiritualidade do Himalaia continuam a definir a identidade da cidade. Mas ao lado deles, uma nova comunidade internacional está silenciosamente crescendo. Empreendedores, artistas, viajantes e sonhadores que descobriram algo especial escondido neste vale do Himalaia. E à medida que mais pessoas ao redor do mundo procuram uma maneira de viver mais lenta e significativa, Katmandu pode continuar atraindo milhares de outros que estão prontos para trocar a vida urbana acelerada por algo completamente diferente. Uma vida em uma das cidades mais misteriosas e culturalmente ricas da Terra. Então, o que você acha? Um país onde o pico mais alto do mundo, o Monte Everest, toca o céu. Onde templos antigos ainda dominam as ruas de Katmandu. Onde uma criança pode se tornar uma deusa viva e onde tradições mais antigas que a história ainda moldam a vida cotidiana no Nepal. Mas aqui está a verdadeira pergunta. O Nepal é um dos países mais misteriosos da Terra, ou um dos mais incompreendidos. Deixe-me saber o que mais te surpreendeu nos comentários abaixo. E se você gostou dessa jornada pelo Himalaia, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque o próximo país que explorarmos pode ser ainda mais chocante. Nos vemos na próxima aventura.